Cidades irmãs, Florianópolis fecha parceria de interação com cidade norte-americana. Crime em Navegantes, ex-motoboy assalta e mata idoso para roubar um cordão de ouro da vítima. Número que não para de aumentar. Já são 175 pessoas presas por envolvimento em ataques em Santa Catarina. Crise na saúde no estado. O secretário afirma que já são mais de 500 milhões de reais em dívidas com fornecedores. Espetáculo no ar, confirmado para outubro, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça aqui em Florianópolis. Hoje é quarta-feira, 13 de setembro de 2017. Seja bem-vindo ao Band Cidade, que já está no ar. Olá, boa noite, obrigado pela sua audiência. A polícia já identificou a mulher que estava grávida e foi morta na semana passada em Chapecó. O suspeito de ter cometido o crime também foi preso. Elisandra Vissoto tem mais informações. Sidney Alves da Silva, de 34 anos, foi identificada através de laudos periciais. Ela foi encontrada morta na semana passada em uma mata na sede Trentin. A vítima estava com um corte no pescoço e parte do corpo enrolado em um saco plástico e enterrado. A polícia continua investigando o caso para saber de quantos meses Sidney estava grávida. O suspeito de ter cometido o crime já está preso, mas não teve a identidade revelada. Elisandra Vissoto, de Chapecó. E a Polícia Militar de Santa Catarina fez um balanço da Operação Mão Forte, que prendeu vários envolvidos na recente onda de ataques aqui no estado. De acordo com o comando da Polícia Militar, 175 pessoas foram presas ou apreendidas desde que a operação começou no dia 31 de agosto. Mais de 18 mil pessoas foram abordadas neste período. Também foram vistoriados cerca de 15 mil carros, sendo que 432 foram apreendidos. 21 estavam com registro de furto. Os policiais continuam realizando barreiras, abordagens e patrulhamento básico em áreas de maior incidência criminal e em pontos estratégicos. Um homem de 31 anos foi preso na noite de ontem, suspeito de matar um idoso de 62 anos para roubar um cordão de ouro da vítima. Foi em Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina. A vítima teria reagido ao assalto. A Polícia Militar informou que o suspeito confessou o crime. Ele teria dito ainda que a escolha pela vítima foi aleatória e que a vida de mototaxista não estava dando dinheiro, por isso optou por roubos. E uma briga de casal terminou na delegacia após um homem cortar o cabelo da companheira com uma faca. O fato aconteceu no interior de Concórdia e, segundo relatos, a polícia foi chamada para atender uma briga de casal. Durante a ação, um homem de 37 anos foi detido após a companheira de 46 anos relatar à polícia que foi agredida por ele com diversos objetos. Ele ainda teria cortado o cabelo dela com uma faca. O homem foi conduzido à central de polícia, prestou depoimento e deverá ser enquadrado por violência doméstica. Voltamos ao estúdio. Bom, e um homem morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira aqui no bairro Pantanal, próximo à Band, em Florianópolis. De acordo com a polícia, o tiroteio aconteceu durante uma patrulha no bairro. O homem avistou a Polícia Militar e começou a atirar com uma pistola 9mm. O suspeito morreu no local. E doenças reumáticas não têm cura e, segundo o Ministério da Saúde, elas atingem mais de 15 milhões de pessoas no país. Porém, um tratamento adequado garante qualidade de vida ao paciente. É o que afirmam mais de 2 mil médicos do Brasil e do exterior que estão reunidos aqui na capital. Maria Aparecida tem 56 anos. Há cerca de 5 convive com artrite reumatoide, doença que provoca dores pelo corpo o tempo todo. Como a medicação parou de fazer efeito, eu estou com atividade severa da doença. Então, estou num período bem ruim, de muita dor, tudo inflamado. Sentir dor o tempo todo é uma coisa muito ruim. Aos 80 anos, Dona Nadir está com problemas nas articulações. Ela sente fortes dores nos joelhos. Parei de caminhar
que eu sempre adorei caminhar muito. Como é que eu vou ficar doente e ir lá doentinha, feia no quarto lá? Não vou. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 15 milhões de brasileiros têm algum tipo de doença reumatológica. Os danos são principalmente nas articulações e nos sistemas gastrointestinal e respiratório. Essas doenças não têm cura, mas o tratamento adequado pode fazer toda a diferença na qualidade de vida do paciente. Por isso, cerca de 2.000 médicos do Brasil e do mundo estão reunidos aqui no Congresso Nacional de Reumatologia para debater os avanços na área e trocar experiências. Nos últimos 20 anos houve um grande avanço no tratamento das doenças reumáticas. Então aquela ideia que se tinha que doença reumática era uma doença degenerativa, progressiva, deformante, isso mudou totalmente. Existem hoje inúmeros tratamentos, aqueles pacientes não mais deformes, aqueles pacientes com doenças graves como lúpus, eles têm uma situação de sobrevida normal, longa. Múltiplos tratamentos mudaram um pouco esse cenário. A programação do Congresso é extensa. As novidades no tratamento das 120 doenças reumatológicas autoimunes estão sendo apresentadas em cursos, palestras, debates e oficinas. E além dos médicos, cerca de 520 pessoas entre pacientes, cuidadores e familiares participam de um curso gratuito de práticas para melhorar o convívio com a doença. O paciente precisa conhecer mais sobre a sua doença, para aprender quando está dando alguma coisa errada. Será que é algum efeito colateral do medicamento que eu tomo? Será que isso é o esperado para a minha doença? Eu estou melhorando, eu estou piorando? Então, assim, isso tudo a gente aprende em cursos de educação como esse. O congresso é realizado no Centro-Sul, na capital, até o próximo sábado. E você vai ver a seguir, Florianópolis vai ser o principal objetivo é explorar potenciais em comum das duas cidades. Os detalhes já depois do intervalo, agora são 6 horas e 57 minutos. Band Cidade está de volta, agora são 7 horas da noite, 1 minuto. Deverá ser votado em 10 dias o pedido de cassação do mandato da vereadora Cleidinara Veres, a ex-secretária de Saúde de Chapecó, condenada pelo Ministério Público Federal por desvios do SUS. Elisandra Bissotto. Segundo o Procurador-Geral da Câmara de Vereadores, Luiz Peruzolo, a denúncia foi feita por 6 parlamentares. Agora, o processo está na fase dos questionamentos e em 10 dias poderá ser colocado em votação no plenário. Serão necessários 14 votos do total de 21 vereadores para ter a cassação do diploma da ex-secretária de Saúde. Já os 6 vereadores que fizeram a denúncia não vão poder votar, devem chamar seus suplentes. O prazo final para o trâmite do processo será de 90 dias. Cleidinara Veres, ex-secretária de Saúde, foi a vereadora mais votada no ano passado aqui em Chapecó, mas ela não chegou a assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores, porque foi condenada pelo Ministério Público Federal a devolver R$2 milhões por desvios de recursos do SUS. Elisandra Bissotto, de Chapecó. E a 12ª Vara Federal em Brasília rejeitou a denúncia do Ministério Público Federal do Distrito Federal contra 4 ex-deputados federais de Santa Catarina por gastos de mais de R$400 mil em passagens aéreas para terceiros. A denúncia foi feita no início de agosto. As irregularidades aconteceram entre 2007 e 2009. De acordo com o Ministério Público Federal, foram denunciados os ex-parlamentares Carlito Mers, do PT, Gervásio Silva, do PSDB, na época da denúncia, Djalma Berger, do PMDB e Ângela Amin, do PP. Segundo os inquéritos policiais, no período, todos gastaram mais de R$70 mil em passagens aéreas para assessores e familiares. Todos os envolvidos negam as irregularidades. O Ministério Público Federal recorreu da decisão e aguarda análise do recurso. O homem encontrado morto na segunda-feira na praia do Moçambique, no norte da ilha, em Florianópolis, Jadson Andrade, de 30 anos, pode ter sido vítima de um engano. Esses e outros assuntos estão agora no nosso Giro de Notícias.
morte por engano. Essa é a principal tese de investigação da Delegacia de Homicídios da capital. O rapaz morava em São Paulo e estava em férias em Santa Catarina. O corpo dele foi encontrado sem qualquer documento e com marca de tiros. Essa foi a 123ª morte violenta em Florianópolis somente esse ano. Um processo acompanhado pela Justiça de Santa Catarina demora, em média, 1 ano e 8 meses para ser julgado e mais 4 anos e meio para que tenha a sentença cumprida. É o que aponta o relatório Justiça em Números, divulgado na última semana pelo Conselho Nacional de Justiça, com base em informações de 2016. E ainda, os juízes de Santa Catarina acumulam a 3ª maior carga de trabalho do país, ficando atrás apenas dos magistrados do Rio de Janeiro e de São Paulo. São 10.500 processos para cada juiz de Santa Catarina. E está confirmado, em comemoração à Semana da Asa, que homenageia o primeiro voo realizado por Santos Dumont, a Esquadrilha da Fumaça fará apresentação em Florianópolis no dia 14 de outubro, às 15 horas. O show nos ares poderá ser visto principalmente da Avenida Beira-Mar Norte e Continental. A estimativa da Prefeitura é que mais de 30 mil pessoas acompanham o evento. Olha, sobre o rapaz assassinado por engano em Florianópolis e o idoso morto por causa de um cordão de ouro, penso que em ambos os casos prevaleceu a covardia de criminosos que agem quase que impunemente. A culpa, em boa parte disso, é de alguns juízes que colocam em liberdades esses bandidos. Dá para acreditar que na rua em que você anda e ao seu lado pode estar um criminoso que já roubou, já matou, estuprou e está gozando da liberdade porque na cabeça de um juiz ele não representa perigo. Ou então tem endereço fixo. Quer dizer que se tem endereço fixo, pode matar? Enquanto a nossa justiça não endurecer e não ter pena de aplicar a lei, nós vamos ver outros crimes tão cruéis e covardes quanto esses que vimos. Em novembro, Florianópolis vai se tornar cidade irmã de uma cidade norte-americana. O objetivo é aumentar a interação entre as duas cidades. A distância é grande, 6.863 quilômetros. Mas Florianópolis e Fort Lauderdale, na Flórida, têm suas semelhanças. São cidades parecidas, né? Tamanho também é uma cidade pequena, com um forte atrativo turístico voltado às belezas naturais e o mar, né? Que a gente precisa explorar um pouco mais. E eles têm muito interesse em ver os nossos empreendimentos lá. A própria área de tecnologia deles é tão desenvolvida como a nossa. Então, tem empresas lá e empresas aqui que poderiam estar conjuntamente trabalhando. Acho que nós temos condições de nos conectar. O encontro de lideranças da cidade norte-americana e da capital catarinense definiu um calendário de conversas. E em novembro, o prefeito Jean Loureiro deve ir à Flórida para firmar o compromisso. Florianópolis e Fort Lauderdale vão se tornar cidades irmãs. O objetivo dessa nova irmandade é explorar potenciais em comum das duas cidades. Só que em relação ao aproveitamento de uma dessas vocações, a irmã norte-americana tem bastante a ensinar à irmã brasileira. A infraestrutura para o turismo náutico é absurdamente evoluída. Eles receberam num só dia 80 mil turistas vindo de navios. Então as estruturas são de grande porte. Existe toda uma indústria que trabalha para isso. Existem universidades que formam pessoas para trabalhar com isso. E a gente está começando a engatinhar nesse processo de trabalhar a questão do turismo náutico, tanto a parte de marinas quanto a parte de cruzeiros. Justamente por esse desenvolvimento náutico que existe em Fort Lauderdale e que pode ser replicado em Florianópolis, um dos primeiros passos dessa parceria é buscar investimentos vindos de lá para a realização de projetos como a restauração de trapiches e a realização da marina da Beira-Mar Norte. O principal objetivo é buscar investidores e buscar know-how que Fort Lauderdale tem na área de turismo náutico. Nós precisamos de muitos investimentos para construir a nossa marina da Beira-Mar Norte, precisamos de investimentos nos nossos trapiches, nos nossos piers, e além disso a cidade de Fort Lauderdale é a cidade que mais recebe, ou das cidades que mais recebem turistas de cruzeiro no mundo. Então eles têm um know-how bastante importante e essa experiência, essa expertise que eles têm na gestão de cruzeiros marítimos e do turismo náutico como um todo vai ser muito importante para essa guinada que Florianópolis quer fazer olhando para o mar novamente. Pois é, turismo de cruzeiro que Balneário Camboriú está aproveitando. Florianópolis ainda é uma realidade bem distante. Olha só, boa notícia para quem é beneficiário do PIS/PASEP com direito ao saque antecipado.
Os valores serão depositados automaticamente nas contas bancárias. Os detalhes com Camila Constantini. A boa notícia foi publicada no Diário Oficial da União e quem estiver com o cadastro atualizado não precisa solicitar o saque. O benefício do PIS ou PASEP será depositado automaticamente em cada conta. Já aquelas pessoas que estão com algum problema no cadastro devem sim procurar as agências bancárias e solicitar o saque. Antes, para ter o benefício, era preciso ter mais de 70 anos. Agora, mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 podem retirar o dinheiro. O cronograma para os saques será divulgado na sexta-feira e começará a valer já no mês de outubro, encerrando em março do ano que vem. Os mais idosos terão preferência. Os valores poderão ser consultados via telefone, internet e consulta eletrônica. Só tem direito ao resgate o trabalhador público ou privado que tenha contribuído com o PIS ou PASEP até 4 de outubro de 1998 e que não tenha realizado nenhum resgate total. Os demais não terão direito. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Camila, pelas informações. E você vai ver a seguir: crise na saúde. Secretário adjunto de Estado de Santa Catarina confirma dívida de mais de 500 milhões de reais a fornecedores. Os detalhes já no próximo bloco. Agora são 7h10. Daqui a pouco tem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. É coladinho aqui no Band Cidade. Agricultores do meio oeste vão receber mudas de pastagem mais resistentes e que podem durar um ano inteiro. A ideia é incentivar o plantio e diminuir os custos nas lavouras. Muitos agricultores sentem dificuldade durante o período de inverno e também com o calor excessivo para alimentar o rebanho. Com baixa rentabilidade na produção de pasto, eles precisam incluir na dieta do gado ração e outros insumos que acarretam no custo final. Uma nova técnica de pastagem perene está sendo implantada. Com o manejo correto, ela pode se manter em todas as estações. É importante investir na pastagem perene porque ela vai dar um suporte para o bovinocultor de leite para que ele possa produzir com custo reduzido. O que acontece? Tendo uma pastagem perene, que ela permite inclusive a introdução de espécies anuais no período de inverno, o agricultor vai ter essa pastagem durante o ano inteiro, minimizando os custos, minimizando a entrada de insumos externos à propriedade. Seu Tarcísio é pioneiro no plantio de pasto perene. Por aqui são 4 hectares bem verdinhos o ano todo. Uma economia e tanto para manter a produção de 15 mil litros de leite ao mês. Nós viemos aí de um ano para cá com a redução do preço do leite em torno de 50 centavos. Então, se você não tem alguma coisa para baratear essa questão da alimentação, que você trabalhar só com ração, fica inviável você permanecer na atividade. Os benefícios são sempre maiores do que as despesas que você tem com a implantação. Em Videira são 291 produtores de leite. A maioria já investe no pasto perene. A ideia do programa é que 100 produtores recebam agora as mudas e o restante no ano de 2018. Uma parceria entre a Estação Experimental da Ipagre e a Prefeitura de Videira vai ofertar 100 hectares de mudas para os produtores. O produtor vem, se inscreve e ganha de subsídios até 80% na aquisição das mudas, ou de Tifton ou a muda de Gigs, para fazer a implantação na sua propriedade. Pequenos produtores terão prioridade e o subsídio poderá chegar até 80%, dependendo da produção média diária. E Santa Catarina começa as negociações para trazer milho do Paraguai. A primeira reunião será realizada na sexta-feira no encontro transfronteiriço na cidade de Encarnação, no Paraguai. Maior produtor de carne suína e o segundo em frangos, além de ser destaque na produção de leite. Santa Catarina também se tornou o maior importador de milho do país. Por ano são comprados mais de 3 milhões de toneladas do grão, principalmente do Mato Grosso.
mas já está em negociação a nova rota para trazer o grão e baratear os custos de produção em até 70%. A intenção é de que o milho saia do Paraguai e siga pela Argentina até chegar no oeste catarinense. Caso a rota se concretize, o grão vai estar a 500 quilômetros de Chapecó, onde ficam as maiores agroindústrias do estado. Santa Catarina produz 3,2 milhões de toneladas de milho, mas o consumo é de mais de 6,5 milhões de toneladas do grão. E agora uma última notícia. O secretário de Estado da Saúde, Murilo Capella, esteve na quarta-feira na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Ele confirmou que hoje a dívida da Secretaria do Estado é de 508 milhões de reais. 508 milhões de reais. Segundo Capella, a Secretaria recebe da Secretaria da Fazenda apenas a metade do valor necessário para fechar as contas de um mês. Apesar do cenário caótico, o secretário adjunto prevê o equilíbrio das contas quando o Ministério da Saúde pagar uma dívida de 314 milhões de reais de 2014 a 2016. A iniciativa de pedir explicações à Secretaria da Saúde partiu da Comissão de Saúde da Alesc, após a suspensão das cirurgias eletivas do Hospital Infantil Joana de Guzmão e com a redução no atendimento da emergência do CEPOM, o Centro de Pesquisas Oncológicas. Capella afirmou ainda que as cirurgias eletivas no Hospital Infantil foram retomadas e que o CEPOM deve receber mais recursos para regularizar os serviços de emergência. Esperamos que essa crise na saúde termine, para que a população não seja prejudicada como vem sendo aí nos últimos tempos. Band Cidade desta quarta-feira termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência. Boa noite e até amanhã.